E aí galera, beleza? Bom, primeira coisa que eu tenho que falar é pedir desculpa, na verdade, porque eu prometi aí estar postando todas as semanas, né? Infelizmente, por causa da correria e outras coisas mais, eu não consegui postar, mas tô de volta e eu vou me esforçar o máximo possível para que cada semana eu venha trazer algum conteúdo para vocês a respeito dessa questão de como estudar a Bíblia e tudo mais, certo? Se você assistiu o vídeo passado, gostou, compartilhe com a galera, entendeu? Para que mais pessoas possam ter acesso aí. Dê o like para que possa melhorar aí na divulgação e na visualização. Ajuda bastante, certo? Bom, nós estamos estudando aí, né, na verdade semana passada eu estive falando sobre uma das ferramentas ao estudar a Bíblia é reparar as repetições. Né? Um método que você tem de estudo é você ir buscando, ao ler a história ou um relato bíblico, você olha para aquilo ali e você pensa, opa, mas aonde que já aconteceu isso aí? Né? E aí quando você percebe onde já aconteceu, baseado no que foi, no acontecimento, você vai conseguir interpretar melhor o que está acontecendo ali depois, certo? E uma coisa que eu acho muito interessante é que a Bíblia ela tem várias vezes, essa questão da repetição aparece várias vezes. Se aparece várias vezes, é muito importante a gente poder reparar. E como é tão importante assim, eu resolvi fazer mais um vídeo falando sobre a questão da repetição, certo? Então eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho sobre no Novo Testamento, né? A introdução ao ao Evangelho de Mateus, ela começa, o livro de Mateus, na verdade, ele é uma repetição do Antigo Testamento e eu vou mostrar para vocês, pontuar algumas coisas ali onde nós encontramos isso, certo? Então isso aqui é uma introdução ao Evangelho de Mateus que nós encontramos nos 5 primeiros capítulos do Evangelho. Nós temos aqui a genealogia de Jesus no capítulo 1. Depois, ainda no capítulo 1, nós temos os sonhos de José, né, o esposo de Maria. Depois nós encontramos, né, os reis, né, magos que vão visitar Jesus lá, quando eles estão morando na cidade já. Depois nós encontramos Herodes, um rei cruel, que manda matar as crianças e eles vão para o Egito. Né? Depois nós temos o anjo que envia a família de volta, né, do Egito de volta para a cidade deles. Depois no capítulo 3 nós temos aqui Jesus sendo batizado nas águas. Depois no capítulo 4 ele vai para o deserto, onde ele vai ser tentado. E no capítulo 5 ele vai para o Monte das Oliveiras, onde ele discursa seu primeiro sermão, relatado no Evangelho de Mateus. Certo? Então, por que Mateus ele escreve do jeito que escreve? Né? Por que ele coloca esses relatos aqui? Porque existe uma repetição no Antigo Testamento de tudo isso que está acontecendo aqui. Né? Então, onde que é essa repetição? Por exemplo, quando o que ele está em mente ao ele colocar essa estrutura do Evangelho de Mateus? Né? Primeiro ele começa com a genealogia de Jesus. Por que ele começa com a genealogia de Jesus? Porque nós vamos para o livro de Gênesis, nós percebemos de que o livro de Gênesis ele é composto por várias genealogias. A palavrinha genealogia, ou Toledot, ela aparece 12 vezes no livro de Gênesis. E dessas 12 vezes, ela começa a primeira vez lá em Gênesis 1. Na verdade, em Gênesis 2, né? 2 verso 4. Quando diz assim, essas são as gerações, essas são as Toledot. Essas são as genealogias dos céus e da terra. E depois ele aparece mais 11 vezes as genealogias. Né? Então o livro de Gênesis ele inicia dessa forma. Então, ao escrever o evangelho dele, começando com a genealogia de Jesus Cristo, ele está imitando o que acontece lá no livro de Gênesis. Né? E até mesmo quando você olha a palavrinha Gênesis, né, e genealogia são palavrinhas que são bem similares. Então aqui nós temos uma relação das genealogias com Gênesis. Né? Gênesis é um livro que possui bastante genealogias, certo? Depois no livro de Gênesis, a maior parte do livro de Gênesis era composta pela história de José. Né? A história de José, que começa no capítulo 37 e vai até o final do livro de Gênesis, até o capítulo 50. Então nós temos aqui José, né, do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis. Né? Que é um 3. E se a gente observar que nós temos características semelhantes.
Lá em Mateus 1, ele enfatiza de que José, na genealogia, ele é filho de Jacó. E José, ele é um José que tem sonhos. Então você conhece algum outro José na Bíblia que tem sonhos e que é filho de Jacó? Sim, é esse José que nós temos ali na história de Gênesis. Né? Então ele está aludindo a esse José também. Ele está colocando, não é coincidência, simplesmente ele coloca ali para poder fazer esse paralelo, né, na história do que está acontecendo. E depois o que acontece logo depois da história de José? Porque José finaliza o livro de Gênesis, daí começamos o livro de Êxodo. E no livro de Êxodo nós encontramos ali mulheres estrangeiras que eram hebreias que estavam no Egito e que quando veio um rei cruel, que era o faraó, que não conhecia José, mandou matar as crianças também, né? Lá no Egito, elas decidem não matar. Elas temiam a Deus e não mataram, não fizeram o que o rei tinha pedido. Então nós temos aqui, ao invés de homens estrangeiros, nós temos aqui, nós temos mulheres estrangeiras, né? Aí nós também temos o rei cruel, que é o faraó. Temos o rei cruel, que é o faraó, que também é no Egito e tudo mais, né? E depois aquela criança que elas protegeram era Moisés. Moisés ele vai para o deserto, depois que ele mata um egípcio. Quando ele vai para o deserto, Deus se encontra com ele lá no deserto e manda ele voltar para o Egito de novo. Assim como um anjo aparece, né, e envia a família de volta, também aparece para Moisés numa sarça ardente e pede para que ele volte de novo para a terra onde ele estava, que é do Egito, para poder libertar o povo de Israel. E quando ele liberta o povo de Israel, eles passam pelo Mar Vermelho, né? E ao passar pelo Mar Vermelho, eles estão passando pelas águas, assim como Jesus ele passou no batismo também. E depois que eles passam pelo Mar Vermelho, eles vão para onde? Eles vão para o deserto. E ficam durante 40 anos, né? Temos o número 40 aqui. Assim como Jesus também ele vai para o deserto e fica no deserto durante 40 dias. Né? Então, mais uma vez repetindo. E lá no deserto, eles ouvem a palavra de Deus, as leis de Deus, no Monte Sinai. Né? Lá no Monte Sinai, eles ouvem. Agora, no capítulo 5 de Mateus, nós não temos o Monte Sinai, mas temos o monte também. E Jesus agora ele passando e explicando o que de fato significa as leis de Deus. Novamente, assim como tinha acontecido no Sinai, acontece aqui no capítulo 5, certo? Então percebo que os 5 primeiros capítulos de Mateus, eles são uma repetição de tudo que está acontecendo no Antigo Testamento. Por que Mateus ele escolhe fazer dessa forma? Nós temos que entender o contexto do qual Mateus escreveu. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Aqui é só para poder mostrar mais um exemplo das repetições que acontecem. E aí logo no início do Novo Testamento essas repetições estão acontecendo ali. E quando nós observamos essas repetições, isso nos ajuda a entender um pouco mais, a interpretar um pouco mais o que Mateus, por exemplo, está querendo dizer, né? Quando ele escreve o livro dele, o evangelho dele, o que ele está querendo dizer com tudo isso? Por que ele está fazendo todas essas repetições e tudo mais? Essa pergunta que nós temos que começar a fazer quando nós percebemos essas coisas, né? E particularmente esse trecho aqui do Evangelho de Mateus, quando eu descobri isso aqui, isso que me fascinou bastante, né? Eu achei muito interessante. Mas num outro vídeo eu posso falar sobre o significado e porquê, que implicações isso tem, né? Beleza? Então mais um exemplo aí, né? Rápido e curto das repetições que elas acontecem na Bíblia, beleza? Então é isso. Até semana que vem. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando comigo. Você pode mandar perguntas aqui nos comentários mesmo do vídeo, ou você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, certo?